Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Léo Matos. Vamos falar das noções de web design, tópico que está aí no seu edital. É importante a gente conceituar aquele início sobre internet para a gente lembrar alguns nomes técnicos que nós vamos precisar no decorrer da aula. A internet, como você já sabe, ela é uma infraestrutura que interliga redes no mundo inteiro. Então, por isso ela é chamada de rede mundial de computadores. Mas, na verdade, ela é internet, ou seja, entre as redes. Ela é uma infraestrutura que interliga redes no mundo inteiro. Se você estiver conectado nessa tal da internet, você tem acesso a vários serviços. E o serviço que tem a ver com a nossa matéria aqui é a World Wide Web, criada aí por Tim Berners-Lee em meados dos anos 90, que foi quando a internet realmente se popularizou. Então, a internet se popularizou exatamente por causa da web. A World Wide Web trouxe uma proposta em que nós temos servidores espalhados no mundo inteiro, ligados 24 horas, armazenando conteúdos que a gente pode visitar a partir de um navegador. Então, quando a gente visita uma página, nós estamos na World Wide Web, ou a famosa web, que é o quê? Um conjunto de páginas, documentos que podem ser acessados através do navegador. Essas páginas nós vamos chamar de hipertextos, e esses hipertextos hoje têm imagem, tem vídeo, inclusive nós podemos chamar agora de documentos hipermídias. Então a www é o serviço que permite você visitar páginas usando o seu navegador de internet, que também pode ser chamado de browser. Nós temos vários navegadores de internet hoje. Nós temos o Opera, nós temos o Safari, que é usado na Apple, o Google Chrome, que é um dos mais usados aqui no Brasil, Mozilla Firefox, o Internet Explorer foi substituído pelo Microsoft Edge. Esses navegadores, eles acessam a página e interpreta o código HTML da página. É importante que agora você já comece a enxergar isso. Uma página que eu falei que está dentro de servidores e vocês visitam através do navegador, a página ela é uma página de hipertexto. Hipertexto é um HTML. Quando você cria um documento no Word e salva o documento no Word, a gente tem lá o nome do arquivo .docx, não é isso? Quando você salva uma página, quando você cria uma página, você como web designer pode criar páginas, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, quando você cria uma página, você gera um arquivo HTML. O arquivo, a página que a gente visita é .html. Por quê? Porque o HTML é a página, é o hipertexto. Porém, quando cai na hora da prova o que é HTML, você tem que lembrar que é uma linguagem que web designers, web developers usam para desenvolver o site, para desenvolver a página. Se a página é desenvolvida a partir dessa linguagem HTML, o nome dela também se dá de HTML, que quer dizer o quê? Hypertext Markup Language, ou seja, linguagem de marcação de textos. A gente pega um texto e sai demarcando para criar as páginas. Isso é o HTML. Então agora a gente já sabe que se eu estiver conectado à internet, eu tenho acesso a www, a World Wide Web, que são páginas. E eu acesso essas páginas via navegador. Então eu posso dizer que o navegador de internet, como vocês estão vendo aí, interpretam a página, interpreta o que está escrito no HTML, que foi desenvolvido por você. Aí você fala, professor, eu não vou ser web designer não, e nem web developer, eu estou aqui só porque eu quero passar no concurso. Exatamente, desculpa por te chamar de web designer. Mas vamos lá. Quando eu falo web designer, gente, não é o único que participa no desenvolvimento de uma página. A página, ela tem um web designer e um web developer. E além de outras pessoas também da área de comunicação, da área de design, da área de publicidade, pessoas estão envolvidas. O web designer, o próprio nome já diz, designer da web, ele tem o papel de criar a aparência do site. Então o web designer ele é responsável pela aparência,
pela aparência, as cores que serão utilizadas, a estruturação da página, a melhor estruturação, porque não é só a aparência. O web designer, ele tem que estruturar a página de modo que as pessoas achem fácil utilizar, que a gente chama de usabilidade. A usabilidade tem que ser boa da página. Então o web design ele não tem um papel só de desenhar a aparência da página, ele tem que trabalhar com uma estruturação para facilitar a navegação dentro da página, para que essa página seja acessível o máximo possível pelas pessoas, até por portadores de necessidades especiais. Então o web designer não é simplesmente trabalhar com o design da página. Lembrando que nós temos vários designers, aqui a gente está falando do designer da web, mas você tem designer de interiores, você tem designer gráfico, que é aquele que trabalha fazendo a arte final, fazendo o desenho para impressão, fazendo panfleto, cartão de visita, capa de livro. Já o web designer não. Ele vai trabalhar com as mesmas ferramentas, né? Nós vamos utilizar, por exemplo, Photoshop, que é um programa de tratamento de imagem. Nós podemos usar o Illustrator, Adobe Illustrator, também para criar os desenhos vetoriais. E existem outros programas como CorelDRAW, que eu usei bastante também. Então são programas para a gente criar imagens, criar desenhos vetoriais. Então a gente pode desenhar o site a partir dessas ferramentas também. Claro que hoje nós temos várias ferramentas para isso. Não precisa trabalhar com muita imagem como antigamente a gente trabalhava. Mas deixa eu deixar claro para você. O web designer utiliza ferramentas de designer para desenhar páginas, trabalhar a aparência da página, não só a aparência, mas a estrutura das páginas, e também não envolve só página, envolve também os documentos que vão ser trabalhados a partir da web. Por exemplo, o web designer ele pode desenvolver um flyer que a gente vai chamar de post, né? Hoje a gente faz um post na rede social, aquele post, um banner no site, um banner, né? Essas artes finais, esses designers, é o web designer que faz. Um PDF que tem que ser publicado, eu vou botar o web designer para fazer um PDF, porque ele é um documento da web, e esse PDF tem que ter uma boa aparência, uma boa estruturação, trabalhando sempre aquilo, não só a aparência, mas também a usabilidade da ferramenta, a estruturação para que seja fácil navegar, isso é a usabilidade, que seja acessível para todos, acessibilidade. Então o web design ele é um profissional nesse campo. E o web developer, professor? Então vamos lá, só vamos definir aqui o web design e a gente vai para o web developer. Ó, o web design é o profissional responsável pela criação web de sites e documentos disponíveis na World Wide Web. World Wide Web, quase não sai. Documentos, tá vendo? Documentos. Refere-se à atividade de elaborar a aparência visual e a estrutura do site. Lembrando que essa estrutura tem que garantir uma navegação mais fácil, mais intuitiva, que é o que a gente chama de usabilidade. Nunca esqueça disso, que esse nomezinho aparece muito na prova. Já o Web Develop, ele é um outro profissional que também trabalha no desenvolvimento da página. Desenvolver um site não é só o web design, existe uma equipe. E o web design é responsável não só pela aparência, mas pela estrutura, pelo planejamento também, o web designer faz isso. E o web developer é pela programação que está por trás do site. A programação mesmo. Tá? Aí você fala, como assim programação? Os códigos que eu vou utilizar para, por exemplo, cadastrar dados no banco de dados. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir aqui uma tela branca para te explicar isso no desenho. Entendido, né, galera? Então, voltando aqui, você já sabe que o web design, então, ele vai trabalhar com HTML, que é a linguagem das páginas, mais o CSS. CSS nós vamos aprender em detalhes, mas o CSS traz a aparência da página. A gente trabalha com HTML e quando quer formatar a página, quer trabalhar com a aparência da página, decorar mais a página, a gente usa o CSS junto com a HTML. Nós vamos aprender
algumas coisas de CSS, HTML. No nosso edital não pede HTML e CSS, mas a gente tem que ter as noções básicas de web design. Então envolve algumas coisas básicas que a gente tem que saber. Já o web developer vai trabalhar com PHP, que é uma linguagem, né, que a gente utiliza muito para trabalhar com essa conexão da página com o banco de dados, preenchimento dos formulários cair no banco de dados. Ele também pode trabalhar com a linguagem Java, né? Hoje nós temos também a linguagem Python. Então o Web Develop, ele trabalha mais no back-end. No back-end. Claro que ele pode trabalhar no front-end da página. Aí você deve estar pensando, o que é back-end, professor? O que é front-end? Eu vou te falar aqui o conceito que pode cair na prova também. Mas só voltando aqui, o Web Design, então, ele trabalha com a estética do site, torna o produto funcional, como eu falei para você, e tem que fazer com que a informação se torne comunicação. Trabalhar o máximo possível para que o site seja interativo, que as pessoas possam interagir, né? Interagir com o site. A gente tem que pegar uma informação e comunicar às pessoas. As pessoas têm que achar legal estar ali no site. Então a gente vai trabalhar dentro dessa ideia. Front-end, como eu acabei de falar, é um termo que pode cair na prova, que fala da aparência do site. Então o web designer trabalha muito no front-end, que é aquele que está de frente com o usuário. Então, é a parte visual, a parte interativa de um site, o aplicativo ou o software. Então, quando você está acessando uma página, aquela aparência faz parte do front-end. Aquela interatividade de vocês com o site é o front-end. Então veja, o web designer trabalha a aparência. Primeiro ele faz a estruturação, né, o esqueleto da página, faz a aparência, coloca o formulário, o web design desenha aqueles formulários todos bonitos, formata com CSS, que é uma linguagem de formatação. E aí, isso é o front-end. Aquelas mensagens que aparecem também, você digitou o CPF errado, ou então uma mensagem assim, ó, coloque, seja bem-vindo, aquelas mensagens que aparecem, aquela interatividade, né, que tem o site com o usuário, aquilo que comunica o site com o usuário, é o front-end da página. E o web designer trabalha muito ali, tá? O web designer trabalha com a aparência, o esqueleto, a apresentação do site. Claro que o web developer também pode trabalhar ali, fazendo a validação dos formulários para não aceitar qualquer tipo de CPF, que envolve programação. Um JavaScript, né? O JavaScript é o que fica dando aquelas mensagens na página, né? Ó, preencha o CPF certo, né? Aquelas mensagens, aquela interatividade é front-end, porque está diretamente interagindo com o usuário. Então, o web developer, ele trabalha tanto no front-end quanto no back-end, mas ele trabalha muito mais no back-end, porque envolve a programação em si. Envolve o banco de dados, envolve aquela programação que está por trás que o usuário não precisa ver. O usuário, ele tem que interagir com o site. Ele não precisa ver o que está acontecendo no banco de dados, qual é a programação que está sendo usada. Então ele não vê, o usuário não vê o back-end. Você tem aqui a página, o usuário interage aqui com a página, né? Ele interage com o front-end. O que está aqui atrás, ele não vê. Tudo bem? Então o back-end é isso. HTML, como eu já defini para vocês, quer dizer Hypertext Markup Language, ou seja, linguagem de marcação. Toma cuidado que não é linguagem de programação, tá? Essa linguagem não é para desenvolver programas. Ela é uma linguagem para desenvolver páginas, tá? Ela é utilizada, claro, ela é utilizada em alguns softwares para fazer essa interatividade com a internet, mas ela não é uma linguagem para desenvolver programa. Eu quero desenvolver um aplicativo, não é HTML. Você pode desenvolver em Python, uma linguagem muito utilizada. Você pode desenvolver em Java. Você pode desenvolver em outras linguagens, mas HTML não. HTML é para desenvolvimento de páginas, tudo bem? Claro que essas linguagens que eu falei, Java, Python, elas também servem para desenvolvimento de sistemas web, mas veja, muito mais atuando no back-end do que no front-end. No front-end a gente usa muito HTML, CSS, que é a parte do web designer mesmo. Então aqui você está vendo, ó, aqui em cima, um HTML. Ó. Um HTML ele é cheio de tags, essas tags são como etiquetas. Você tem um texto
E esse texto vai sendo colocado etiquetas para ir formatando ele. Ó. Eu coloquei nesse texto uma etiqueta aqui abrindo, title, e uma fechando, indicando que alunos vai ser o título da minha página. Então você vê aí, ó, título da página, HTML abre, HTML fecha, isso são tags. E todas essas tags do HTML são interpretadas pelo navegador. E aí entra mais um detalhe. Antigamente, e eu já trabalhei muito, dei aula de web design em um curso no Plano Piloto aqui em Brasília, chamada de ABNet. Eu dei aula de web design lá. E quando eu dava aula de web design, a gente tinha que ter uma preocupação em desenvolver uma página para cada navegador. Porque a página, quando ela abria no Google Chrome, ela abria no Internet Explorer de forma diferente. Não tinha um padrão, né? Não tinha um padrão assim do HTML. As pessoas desenvolviam abertamente, mas não tinha um padrão que todo navegador interpretasse. Aqueles que criaram o navegador também não tinham que seguir um padrão assim de algo comum, que não tivesse que criar uma página para cada um. Hoje você cria uma página que visualiza muito bem em todos os navegadores mais conhecidos. Claro que você tem que usar padrões pré-estabelecidos, e existe esse padrão pré-estabelecido que nós vamos ver. O web design tem que trabalhar de acordo com esse padrão, para garantir acessibilidade. Por exemplo, uma imagem, só já adiantando, quando você coloca uma imagem, o cego não vê a imagem. Mas existem programas que vai lendo o HTML. E aí quando chega programas leitores de tela, né, que para o cego ele escuta ali a leitura da tela, ele vai entender. E aí uma imagem, por exemplo, para garantir a acessibilidade, essa imagem ela tem que ter um título. Que a gente vai chegar lá depois, Mas ela tem que ter um título, que aí faz parte do SEO, que nós vamos aprender também, que são técnicas para melhorar o ranqueamento da página. Mas como aqui eu estou falando de HTML e acessibilidade, eu já estou te adiantando. A imagem ela tem que, quando o cara passar o mouse em cima, aparecer aquele título, já viram? Depois a gente vai saber o nome correto. Então aquilo ali faz o leitor ditar o que está na imagem. Ó, a imagem tem um menino pegando uma pipa. Né? Então isso tudo garante acessibilidade. Então o web design ele tem que trabalhar com base nisso. Não só as melhores técnicas de design, aparência, combinação de cores, estruturação, mas também trabalhar com base nos padrões para a acessibilidade, com base em estrutura que facilite a navegação, usabilidade, tá? Então tudo isso. Mas vamos voltar para cá. Então o HTML está aí. O que nós vamos aprender do HTML? As tags. Tá? Então nós vamos aprender a desenvolver um HTML e aí a gente vai começar a trabalhar com algumas dessas tags aqui. Por exemplo, toda vez que eu tiver um HTML, eu vou abrir o HTML. Eu abro a tag, mas depois eu tenho que fechar a tag. Ó. Olha aqui, ó. Você pode olhar nesse HTML aqui, ó, que eu abri o HTML aqui, ó, para falar que eu estou começando uma página. E aí essa tag principal, porque as outras tags vão todas dentro dela. Então você acabou de criar aqui o esqueleto da página, assim, ó, o esqueleto principal. Poxa, aí é a página. Agora, o que vai ter na página? Vai ter uma tabela, a página vai ter divisões, né, de imagens, a página vai ter texto aqui, a página vai ter título, a página vai ter parágrafo, vai ter um texto mais destacado, vai ter título. Aí essa formatação são as outras tags que vocês estão vendo aqui, como por exemplo essa, ó, P e P, tá fazendo um parágrafo. H1, H1, tá destacando isso aqui como título, que o H1 é uma forma de destaque, tá? Nós vamos chegar lá. Então aqui são as tags que nós vamos aprender. Eu vou abrir o bloco de notas, a gente cria o nosso HTML, não precisa de um programa específico, apesar que hoje nós temos vários programas que permitem a gente fazer isso também. Mas vamos fazer no bloco de notas, que é o mais tradicional. Assim, ó, HTML. E fecha o HTML aqui, ó. Você tem que abrir a tag e tem que fechar a tag. Então eu vou desenvolver minha página dentro dessas duas tags. Então essas tags são as tags principais.
O documento HTML, que é a página HTML, tem que ser desenvolvida dentro dessas duas tags. Então isso é básico. Aqui eu vou colocar o cabeçalho. Vou colocar o cabeçalho aqui, que são as tags read. E aqui dentro eu vou colocar o meu título. O título vai aqui no cabeçalho. Título, eu vou botar aqui, ó, seja bem-vindo. E aqui eu vou fechar a tag title. Então aqui eu já criei o meu cabeçalho. Agora eu vou criar o corpo da página. Vou criar o corpo, o body. Dentro das duas tags, a gente vai desenvolver aqui a nossa página. O corpo da nossa página. E aqui dentro do corpo eu vou colocar outras tags. Por exemplo, eu quero colocar destacado, eu quero colocar um título destacado, um texto destacado. Eu uso a tag H1, que ela vai vir destacada. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A tag H1 ela vai vir o texto destacado. Vou colocar aqui página de exemplo. Tá aí, H1. Logo abaixo, você está vendo que eu estou estruturando minha página HTML usando tags. Agora eu vou colocar um parágrafo, esse P vai ser de parágrafo, né? Vão ser itens que eu vou colocar aí. Eu vou colocar aqui item exemplo 1 e vou fechar aqui. Aí eu vou copiar e colar para não ter que ficar digitando toda hora, né? Item exemplo 2, item exemplo 3, tá aí. Então aqui a gente já tem uma página bem simples, mas já tem uma página. Ó, vou salvar como HTML, pode ver que eu estou usando um bloco de notas, tá? Existem vários editores de HTML no mercado, mas eu vou usar o próprio bloco de notas, porque o objetivo não é estudar, a gente não tem como objetivo estudar esses editores de HTML que nós temos. O objetivo é a gente ver as tags simples, para a gente ver o funcionamento. Para chegar na prova, se cair alguma questão, a gente consegue resolver. Aí a página está feita, ó. Lá em cima o título, seja bem-vindo, e o corpo da página com os elementos que eu coloquei. Ó. Página de exemplo, pode ver que veio destacado, exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3, que são os parágrafos que eu coloquei. Tá? Pode ver que ficou destacado. Esse H1, você pode usar ele H2, H3, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Se você quiser usar H1, H2, ele vai até o H6. Ó, eu vou botar aqui só para você ver a diferença. Vou colocar um H2. Você vai ver que ele é menor. Ele destaca, mas ele é menor. É como se fosse em forma de hierarquia, né? O H1 mais forte, o H2 um pouco menos forte, assim vai. Ó, vou chamar de exemplo de H2. Vou dar um salvar aqui. Vou abrir a página aqui e vou dar um carregar, vou recarregar ela, dar um F5, ó. Tá vendo? Ó, página exemplo, exemplo de H2, viu que é menor, tá destacado, mas ele é menor do que o H1. O que nós vimos? Nós vimos a tag HTML, nós vimos a tag read, H1, nós vimos BR, nós vimos o body, que é o corpo, nós vimos que podemos colocar em negrito, itálico, nós também usamos parágrafo, ficaram faltando poucos aqui, nós vimos parágrafo, title, tudo bem? E aí eu quero te mostrar outros aqui, por exemplo, eu quero mostrar hiperlink também, que você pode utilizar, ó. Você pode utilizar hiperlink, você pode utilizar também tabelas, tá? Você pode criar tabelas, inserir imagem, é o que nós vamos ver também. Ó. BR, ó. O BR você nem vai precisar abrir e fechar, tá? Você só usa a tag aberta mesmo, porque não vai ter nada dentro dele. Não vai ter nenhum texto nem nada. Vamos dar um salvar, você vai ver que tem uma quebra de linha. Ó, olha lá, um espaço, tá vendo? Um espaço entre as linhas. Então, BR também é uma tag
que está ali dentro das tags que eu separei para vocês. Aí você tem como colocar o itálico, um texto em itálico, um texto em negrito. Esse também é tranquilo. Se você chegar aqui, por exemplo, ó, item. Aí você chega aqui e coloca, ó, só a palavra item em negrito, se você quiser. Ó. Você vai formatando o seu documento. Ó, botei aqui, vou botar esse outro item em itálico. E você vai formatando. Pode ver que dentro do parágrafo você tem item exemplo 1. E o item eu coloquei para ficar em negrito. Exemplo 1 não está em negrito, mas o item está em negrito e esse aqui, o item, está em itálico. Então você vai formatando. Um HTML não é uma linguagem difícil. E você tem que saber pelo menos o simples mesmo, o mais simples, porque a gente está aprendendo noções de web design, né? Se ele tivesse falado lá no edital, você tem que estudar HTML, CS, aí ia pegar um pouco mais pesado. Mas aqui a gente está vendo as tags que são utilizadas há muito tempo, porque as tags, o HTML que a gente está trabalhando no HTML5, né? A versão 5. O HTML passou por muitas mudanças no decorrer desse tempo, mas tem tags que até hoje continua, que não foi retirada dessa linguagem. Algumas inseridas, algumas retiradas, e aí a gente tem essas tags que eu coloquei aqui para a gente dar uma olhada. Vamos colocar aqui dentro, ó, uma tabela. Eu vou tirar esses exemplos aqui, vou colocar tabela de exemplo. Vamos criar uma tabela aqui. A tabela, você vai usar a tag table, e dentro da tag table, você vai desenvolver as linhas e células da tabela. Você imagina as tabelas como linhas e células, né? Então, o que a gente vai fazer? Aqui eu vou criar a linha. A tag para criar a linha é tr. Então, a gente coloca aqui tr, e dentro da linha você quer o quê? Quer as células. Então, aqui é uma linha. Ó, aqui é uma linha, aí aqui é a segunda linha, vou botar a segunda linha, terceira linha da tabela. Aí aqui dentro você cria as células. Então, se você quer, dentro da primeira linha, uma célula, aí você bota assim, ó, TD, TD. Então, aqui é a linha, e aqui você está criando uma célula dentro da linha. Então, se eu colocar aqui, ó, vamos botar aqui, ó, preço. Tá vendo? Então, essa aqui é uma célula que você está criando. Se você quiser outra célula, tipo uma outra coluna, é como se fossem as colunas, né? Você coloca outro TD aqui, ó. E aqui você coloca, por exemplo, ali está preço, aqui eu vou colocar aqui, vamos botar aqui preço e ali produto, né? Produto. Então, ó, só organizando as nossas tags, para ficar mais fácil o entendimento, sempre é bom organizar. A gente utiliza muito essa estrutura em hierarquia para ficar mais fácil. A gente chama isso de indentação, né? Indentação do código. Indentar o código é você organizar ele de forma hierárquica, que fica mais fácil de você visualizar, né? Você sabe que aqui tem uma tabela dentro dessas duas tags. E aí dentro dessa linha, que é uma linha, você tem duas colunas, produto e preço. Aí aqui você pode continuar, ó. Aqui é outra linha, né? Outra linha aqui. E essa outra linha também vai ter, vou botar aqui, essa outra linha também vai ter duas colunas. Aí só copia e cola. E aí coloca aqui, ó, café. Café. E aí bota o preço aqui, ó. R$10. E aí, se eu quiser criar mais linhas ainda, porque eu coloquei 3, né? 3 é o suficiente para a gente visualizar aqui. Então, aqui é mais uma linha, ó. Mais uma linha que eu posso colocar aqui. Botar aqui pão. E aqui eu vou botar aqui R$2. Pronto. Tá aí, vamos visualizar como é que ficou. Dá um F5, olha lá a nossa tabela pronta. Tá vendo ali? Tabela, produto, preço, café, pão. Então aqui a gente criou uma tabela. Se você quiser borda na tabela,
Aí você tem que chegar na tag table e aqui você colocar uma propriedade dentro da tag. Você pode fazer isso com outras tags também, como mudar a cor, mudar o tamanho da letra, você coloca o atributo dentro da tag. Então dentro da tag table eu vou usar borda. Ó. Borda é igual a 1, por exemplo. Agora ele vai ter borda, quer ver? Eu vou dar um salvar. Quando eu olhar lá agora, ó, você vai ver que ele tem borda. Olha, eu coloquei a borda. Tá vendo? Então, você pode trabalhar dentro da tag, atributos, tá vendo? Ó? Propriedades, colocando dentro da tag. Alinhamento, às vezes você quer alinhar a tabela ao centro, você pode colocar aqui o alinhamento. Tá? Então, são coisas que demandaria muito tempo a gente aprender tudo, mas aqui eu quero que você aprenda as principais tags. Porque se cair tag, você vai conseguir responder a questão. Então aqui eu criei uma tabela. Antes da tabela, eu quero criar um link aqui para você ver como é que fica o link também na hora da prova. Ó, eu vou criar aqui vou criar um parágrafo primeiro, né? No parágrafo eu vou colocar assim, este é um link. No parágrafo, ó. Vou colocar no parágrafo. Mas aí eu quero um link em cima desse link aqui, ó, desse nome link, eu quero que fique linkado aqui. Então eu vou botar o A envolvendo ele. Ó. Então, eu vou botar o A envolvendo a palavra link. Então o link só vai ficar na letra A. Agora, esse link tem que ter propriedade, porque é um link para onde? Aí você vai aqui e coloca ó, a referência do link. Ó. Tá vendo? href, e aqui você coloca a referência igual... E aí você bota o site que você quer linkar. Vou botar aqui gmail.com. Vamos ver se ele vai ficar direitinho. Vamos dar um salvar aqui. Veja, ó, a href e o endereço que você quer linkar. A palavra link está dentro da tag A. Então só a palavra link vai ficar com o link. Ó. Vamos ver como é que ficou lá. Olha lá, só a palavra link. Deixa eu aumentar aqui a visualização. Só a palavra link ficou com link. Ó. Então, quando clicar, vai abrir o site da Globo.com. Tá? Então, o href também costuma cair porque é uma coisa muito utilizada dentro das páginas. Imagem também você pode utilizar. Ó, eu tenho uma imagem na área de trabalho que eu salvei aqui. Eu vou dar um nome para ela, para ficar mais fácil. Vou chamar de imagem. Tá? Então tá aqui imagem, deixa eu só ver a extensão dessa imagem. A extensão é JPG. Então vamos lá. Então aqui eu quero colocar essa imagem aqui também. Antes do link. Se é imagem, nós vamos usar a tag img. E aqui a gente já vai botar SCR, que é para buscar a imagem. Então a gente vai colocar o nome da imagem. Eu acho que eu coloquei imagem mesmo, né? JPG, que é o tipo de imagem. Depois nós vamos aprender que não são todos os tipos de imagem que aceita, tá? Porque na internet não se aceita qualquer tipo de imagem. O formato, digo, a extensão, o formato da imagem. Vou botar 30% da altura real dele. E o width, que seria a largura, eu vou colocar 15%. Fecho aqui. Aí eu fechei a tag principal, tem que fechar a outra. E aí eu vou usar uma outra forma de fechar aqui, que também pode ser utilizado na prova, que é essa aqui. Tá? É uma abreviação para fechar a tag. Vou dar um salvar. Vamos ver como é que ficou lá. A imagem era para aparecer aqui, talvez ela não apareceu porque o nome esteja diferente lá. Ou pode ser que ele não aceitou essa imagem aqui. Propriedade JPG. JPG, tá certo. Ele não quis mostrar a imagem aí por algum motivo. Mas aqui apareceria a imagem, tá? Aqui nesse local. Então é só para a gente aprender as tags mesmo. Só para a gente entender como é que funciona esse desenvolvimento de um documento web. E aqui eu coloquei as principais tags para vocês, tá? E também nós temos a tag div. A tag div, ela costuma cair na prova porque ela é uma tag muito utilizada no dia atual. Aí você fala, como assim no dia atual?
Quando a gente quer estruturar uma página, lembra que o web design ele tem que estruturar, fazer todo o esqueleto, não é só o design, não é só criar imagens, mexer com cores, CSS, não. Ele tem que estruturar da melhor forma possível, garantindo a usabilidade da página. Então imagine uma página nesse formato, que tem uma imagem, né, um texto, um banner, aqui vai ter aquele banner tradicional que aparece com propagandas em sites, aí aqui uma imagenzinha, outra imagenzinha e aqui um texto, né? Então uma diagramação de uma página mesmo, né? Aqui alguns botões de redes sociais e assim por diante. Então isso aqui seria uma página da web. O que seria o div? O div eu coloquei aqui que define uma seção no documento. Então ele serve para fazer divisórias, por isso que o nome é div. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Quando a gente for estruturar um site, a gente vai pensar tudo em div, ó. Então aqui eu teria uma div, ó, maior, uma div maior, então isso aqui seria uma div. E aqui dentro eu colocaria uma div menor e outra div menor aqui do outro lado. Então tudo eu vou estruturar como divs. Isso aqui já seria uma div, isso aqui também já seria uma div. E assim vai, eu vou pensando tudo em div, fazendo divisão aqui do meu documento. Então a div ela serve para isso, para estruturar a página. Eu vou pensando sempre em divs. Porque antigamente a gente usava muito tabela, eu sou do tempo das tabelas, né, que a gente usava tabela para fazer essa estruturação que você está vendo aqui. Hoje não se utiliza mais. Quando vocês forem aprender SEO, que são boas práticas para melhorar o nosso site nos sites de pesquisa, o resultado da pesquisa vai ser influenciado por uma técnica ou várias técnicas de SEO que nós vamos aprender, tá? Mas agora você sabe que se usa div na estruturação das páginas. Antigamente era tabela. Hoje tabela está sendo usado simplesmente para tabular dados. Quando você quiser realmente tabular dados, dividir ali os dados bonitinho, tudo bem, mas a estrutura da página a gente não usa mais div, tudo bem? Tranquilo? Então vamos aqui, vamos falar um pouquinho do CSS. O CSS eu já falei para vocês que é um tipo de linguagem também, não é linguagem de programação, é uma linguagem que ajuda no desenvolvimento das páginas, porque ela faz o uso de formatação dos elementos, posicionamento dos elementos. Então eu pego uma div, por exemplo, dessa aqui, eu consigo centralizar através do CSS, consigo tirar a borda, colocar borda, eu consigo fazer uma formatação. Também criar animações e reproduzir um layout. O layout que você está vendo ali, ele usa HTML com as divs e o CSS fazendo essa formatação e essa diagramação. Então, o CSS tem como conceito, é uma linguagem de formatação, uma linguagem que vai inserir estilo no nosso documento, tá? E a marcação vai junto com o HTML, tudo bem? Então, o CSS vai junto com o HTML, porém, a gente vê que o CSS pode ser usado dentro do HTML ou também fora. Ó, dentro nós temos o CSS inline e internal. E o fora é o externo. Aí você fala, como assim fora? Não estou entendendo. Vamos ver um exemplo do uso de CSS aqui, ó. CSS é essa tagzinha aqui, ó, style, tá? Então aqui eu estou aplicando CSS 3 vezes, ó. Uma nesse parágrafo, nesse outro parágrafo e nesse outro parágrafo. Eu estou aplicando uma formatação em cada parágrafo. Então aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando o CSS na linha, ó. Na linha e na linha. O ruim de aplicar um CSS na linha é que toda linha você vai ter que fazer. Então vamos dizer que se você for formatar o H1 aqui, ó, deixa eu pegar um amarelo aqui, você vai formatar o H1, você vai ter que colocar uma tag style aqui dentro. Você vai ter que chegar aqui dentro ó, do H1, nem vou chamar de tag, né, porque tag é o conceito errado. O atributo style, né, o atributo, porque isso aqui é um atributo, né, não é uma tag, a tag é o P, só para ficar mais claro. A gente fala tag aqui explicando para vocês, mas o nome certo ali seria propriedade, atributo da tag, né? A tag é o P, a tag é o H1, né? Que abre e fecha. Mas vamos lá, então aqui estou aplicando na linha. Não é muito bom aplicar na linha, mas tem gente que gosta de usar, tá? Por que na linha não é muito bom? Quando eu for fazer, por exemplo, a manutenção, não fica muito legal.
Eu vou ter que abrir, já pensou, você tem um código HTML, e os códigos HTML são grandes, quer ver? É muito grande. Então vamos abrir aqui, por exemplo, globo.com. Eu vou aqui dar um Ctrl U, ó. Ctrl U. Ctrl U, aí a gente vê aqui o código, ó. Olha o tamanho, se você olhar aqui o HTML dessa página, ó, olha o tanto de código aqui. Já pensou você tem que entrar aqui para fazer manutenção? Então aqui é muito difícil de você encontrar um style aqui dentro. É muito difícil você encontrar um style dentro da linha, né? Você vai entrar no inline e você vai ver que é difícil de você encontrar um style aqui, na linha. Por quê? Porque já pensou, o cara vai fazer uma mudança da formatação, o cara tem que entrar nesse código aqui, ficar procurando, é muito trabalhoso. Então quando você quer usar uma forma mais simples de atualizar esses dados, você vai poder fazer da seguinte maneira. Deixa eu sumir aqui. Mais fácil de alterar é o internal. Dos dois, tá? Do inline e do internal, porque ainda tem o external que é melhor ainda. O internal, ele vai na tag read, ele vai no cabeçalho do HTML. Ó, cabeçalho, pá, entrou aqui agora é uma tag. Tag style, tag style. Lá ela estava como propriedade, atributo, né? Aqui ela está como tag mesmo. E aí, ó, dentro tá dizendo que vai formatar todas as tags P's com essa cola. Com essa cor. Então ele vai pegar todos que tiver o Pzinho aqui, ó, e vai colocar essa mesma cor. Então quando eu mudar um aqui, muda todos lá embaixo. Naquele caso eu tinha que mudar um por um, se eu quisesse mudar de cor. Entendeu a lógica? Então quando eu coloco no read, é muito mais simples de você fazer a alteração aqui da cor. Ele tem um efeito cascata, tanto que o nome dele tem isso, né? Cascade Style, né? Porque ele tem um efeito cascata, mudou um, muda todos. Né? Então isso é interessante quando a gente usa dentro da tag read, isso é interno no documento, tá? Ele já facilita melhor. Professor, mas se eu quisesse, por exemplo, formatar um por um, o inline é melhor, né? Um por um, por exemplo, o P eu quero verde, o outro aqui, o outro parágrafo que era azul, o outro parágrafo que eu quero rosa. Você não tem problema, você pode usar identificadores nas tags, tá? Eu poderia identificar essa tag, essa e colocar lá alterações nos estilos para aqueles códigos, tá? Mas isso não vem ao caso, a gente não está aprendendo CSS, a gente só está tendo uma noção de como funciona, tá? Até mesmo porque o nosso curso é de noções básicas de web design. Na prova não pede lá, você tem que saber o uso do CSS, saber como é que funciona, digitar lá os comandos. Não, é igual HTML. A gente está vendo o básico, tudo bem? Só o que a gente precisa mesmo para a prova. Aí nós temos o external. O external é o mais utilizado. Ó. Ele gera um arquivo CSS, ó, é um arquivo separado, e aqui você cria dentro do read, não o código, mas um link para esse código externo. Então isso é o external. E aí é legal, porque quando você quiser alterar as páginas, você só altera o estilo. E é tão bom também, porque eu posso ter várias páginas fazendo link para esse CSS. E quando eu alterar um, altera todos. Então, é uma forma mais profissional, melhor para você trabalhar, tá? Então, a gente viu aí 3 formas de aplicação do CSS. Eu já mostrei para que serve o CSS, já mostrei para que serve o HTML. O CSS vai formatar, dar estilo para o HTML, trabalhar com alinhamentos, estrutura, cor, né? As divs são formatadas com o CSS, muito bem casado div com CSS. E agora, a gente já pode... Deixa eu ver se já pode. Ah, não, ainda daqui a pouco a gente já pode fazer os exercícios. Mas deixa eu só completar aqui com vocês esse vídeo, tá? Os exercícios nós vamos fazer no próximo vídeo. Deixa eu só completar. Eu falei para vocês que a tabela não é recomendada para fazer a estrutura do site. Lembra disso? E outra coisa que eu falei para vocês é que antigamente a gente desenvolvia páginas. E eu tinha que desenvolver uma página para cada navegador, porque a página não se encaixava ao navegador. Você fazia uma página para o Google Chrome, quando você abria em outro navegador, dava uma bagunçada. Hoje é muito difícil de acontecer isso. Por quê? Porque os web designers se adaptaram a um padrão. Os navegadores se adaptaram a esse mesmo padrão. Todo mundo chegou num consenso e falou, ó, vamos ter um padrão de HTML, de desenvolvimento de HTML, porque aí esse padrão faz com que todo navegador possa interpretar o HTML da melhor forma, porque é um padrão, né, de qualidade, um padrão de qualidade, né? E o web design também ganha bastante tempo com isso. Por quê?
Porque a página é a mesma para todos os navegadores. Entenderam a lógica? E também quem ganha com isso? O usuário. Porque ele vai ter, por exemplo, o acesso ao conteúdo independente do navegador que ele está usando. Acessibilidade. Acessibilidade não é só o portador de necessidades especiais ter acesso a recursos da página. Não, acessibilidade é o maior acesso ao conteúdo possível. E aí você estende, por exemplo, para uma pessoa que tem algum tipo de necessidade especial. E aí o que criaram? Vamos criar esse padrão, vamos ter um padrão. Então, veio uma comunidade internacional chamada de W3C, que é o World Wide Web Consortium. Essa W3C criou esse padrão, tá? Então ela é uma comunidade internacional, né, que tem uma equipe, uma grande equipe, uma grande quantidade de grupos trabalhando para colocar esses padrões na World Wide Web, ou seja, na www. Então a missão da W3C é levar a web a todo o seu potencial, desenvolvendo protocolos, os protocolos, diretrizes, as regras. Então aqui se define que não pode usar tabela, por exemplo, na estrutura do site, que isso prejudica. A gente tem um conceito muito importante hoje também, que é você ter a responsividade do site. É responsível, o site tem que ser responsível por causa do que a gente tem hoje no mundo. Hoje a gente tem diversos dispositivos, né, que acessam páginas, celular, computador, tablet, até relógio acessa página, até geladeira já acessa página, então o site tem que ser responsível. Claro que a gente não chegou a esse nível ainda de responsividade, mas a responsividade já está muito bem avançada. Antigamente, como eu falei, eu tinha que ter um site para ver no navegador pelo computador desktop. Aí eu tinha que ter outro site para ver no celular. Então é complicado. Então, quando veio a W3C, ela criou várias regras para os nossos sites se tornarem responsíveis, se adaptarem ao dispositivo. O mesmo site, quando você vê no navegador, no computador é uma coisa, quando você vê no celular vai ficar também de uma forma que seja visível, muito bem visível no celular. Porque eu já acessei sites, por exemplo, que dá uma barra de rolagem horizontal assim, e eu tenho que ficar clicando para ver o conteúdo. Não pode. Tá? Eu tenho que pegar no celular e usar ele como ele foi feito, arrastando só para baixo, só na vertical e não na horizontal. Tá? Então a gente finaliza por aqui. Agora você já sabe o que é responsividade, já sabe o que é a W3C, que traz esses padrões para o desenvolvimento de páginas, e a gente fica por aqui.